A paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite a todos. Em nome de Jesus. Quero ler com você hoje o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Está escrito assim, ó. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse aqui está falando de um personagem bem conhecido de nós, que nós usamos ele como base para que nós possamos conduzir a nossa vida espiritual. É um dos personagens que a gente usa, a gente fala muito dele. A gente está falando acerca de Davi. Davi, que era um jovem menino de muito talento, e talento esse reconhecido não pelas pessoas da sua família, dos seus amigos, mas o talento que ele tinha era reconhecido por Deus. Davi tinha prerrogativas e adjetivos, capacidades que as pessoas não conseguiam notar, mas Deus já tinha visto. Para muitos, Davi era um sem ninguém, mas para Deus, Davi era um guerreiro, irmão. Andacai. Davi era um guerreiro. E Deus olhou do céu, e assim como quando ele procurou, aleluia, na terra, uma mulher para dar luz ao seu filho, não achou uma, só achou Maria, ele achou graça em Davi. Ele achou graça em Davi. E você vê que Davi, ele era rejeitado e desprezado pelos seus parentes. Eu estava ali ainda há pouco me preparando para vir para cá para te trazer essa mensagem, e Deus ainda me falou algo mais profundo, irmão. Talvez naquela época não tivesse uma mulher sequer que queria se casar com Davi. Até para arranjar um casamento pro guri era difícil, porque Davi, aos olhos da sociedade, não era ninguém, irmão. Davi nunca ia ser um homem de sucesso. Davi nunca ia prosperar. Davi ia morrer atrás daquelas ovelhas. Esse era o julgamento das pessoas acerca da vida de Davi. Por Davi ser simples, humilde, pacato, um tangedor de harpas, um salmista, e eu creio, irmão, que Davi, quando estava ali tangendo aquela harpa junto com aquelas ovelhas, descia algo sobre a vida de Davi tremendo. Irmão, eu hoje à tarde tirei um período de oração aqui. O Senhor me convocou para orar, que hoje eu fiquei em casa, eu não fui trabalhar. Deus me disse para eu ficar em casa hoje, só em oração. Eu tirei um período de oração aqui na parte da tarde, agora às 3 da tarde. Irmãos, foi um período assim, um pouco curto. Foi coisa de meia hora, 40 minutos de oração. Mas, irmão, meia hora, 40 minutos de oração debaixo de lágrimas. Sabe por quê? Porque eu senti muito forte a presença de Deus aqui no meu quarto. E eu conjecturo que Davi, quando estava ali naquele pasto, apacentando aquelas ovelhas, quando ele estava compondo os seus salmos, quando ele estava ali compondo os seus louvores, adorando a Deus, descia essa presença, talvez com uma magnitude ainda maior do que essa que desceu sobre mim aqui na tarde desse dia. E ali estava Davi, desprezado, rejeitado por todos, mas valorizado pelo Deus Todo-Poderoso. Talvez você que está me assistindo aí agora, você olha para a tua vida e você está muito preocupado com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar de você. Está muito preocupado com o que as pessoas falam ou deixam de falar de você. E aqui eu quero abrir um parênteses e eu quero dizer para você, claro, que você não vai ficar dando motivos para que as pessoas façam mau juízo de você. Você tem que dar bom testemunho, você tem que ter caráter, você tem que realmente ser um crente fiel a Deus, obediente e temente à palavra de Deus. Porque se você ficar dando mau testemunho, querido, fatalmente você vai dar motivo às pessoas para falarem de você. Que não era o caso de Davi. Não era o caso de Davi. E aqui, querido, eu quero falar para você, falar de mim, né? As pessoas às vezes olham para mim e vão dizer assim: você não pode estar aqui. Você é negro, você é pobre, o que você tem? Antica. As pessoas julgam, irmão. Tem pessoas melhores que você para ocupar esse lugar aí. Tem empresário, tem doutor, tem pessoas com dinheiro, tem pessoas estudadas,
Tem pessoas mais capazes do que você para ocupar esse lugar. Esse lugar aí não é seu, não. Não, esse lugar aí é para outro. É isso que às vezes a gente não escuta das pessoas, mas com o passar do tempo, as coisas vão se encaminhando e você vai descobrindo qual é o verdadeiro juízo que as pessoas fazem a teu respeito. E Deus, irmão, exaltou Davi na presença daqueles que achavam que Davi nunca ia chegar a lugar nenhum. Eu conjecturo que quando Davi entrou pelas portas daquela casa, até Samuel ficou surpreso, irmão. Até Samuel ficou surpreso, porque na ótica de Samuel, entrou ali, né, naquela afobação, até Samuel estava na carne naquele momento. Entrou ali na carne. Primeiro que ele viu, opa, esse aí que é o cara. Bonitão, igual Saul, fortão, aqueles crentes de academia, né, irmão? Peito sarado, tronco, trapézio, tá musculoso, é esse aí que é o cara. Deus falou, não, Samuel, é esse aí não. E veio outro, e veio outro, e veio outro, e veio outro, e Deus reprovou todos. E aquele que não estava diante dos olhos de Samuel era o que Deus havia escolhido. Era o que Deus havia escolhido. Irmão, Deus não está preocupado com o que você tem ou você deixa de ter. Se você conhece ou você não conhece bem a palavra. Ele está preocupado se você vive o pouco que você conhece da palavra, se você vive aquilo. Isso interessa para Deus. Teu coração quebrantado diante do Senhor. Porque tem muitos doutores, muitos empresários famosos, que eu não estou fazendo mais uma vez, quer dizer, eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém. Porque tem muitos aí, irmão. Tem muitos aí que se acham capazes, aos olhos da sociedade, são capazes de desempenhar um ministério ou ocupar algum lugar na sociedade. Mas aos olhos de Deus estão sendo reprovados. Reprovados. E eu quero dizer para você nessa noite, você foi chamado com um propósito de Deus. Deus não está preocupado, você vai para a igreja todo dia com a mesma peça de roupa, com o mesmo sapato, se você vai a pé, se você vai de bicicleta, se você vai de carroça, não importa. Deus não está preocupado com isso. Deus está te vendo, irmão. Deus está te vendo. Ele está vendo a humilhação que você está passando. Ele está vendo o julgamento que as pessoas estão fazendo a teu respeito. A rejeição que você está recebendo, talvez até mesmo de pessoas que você ama, que você confia, que você acredita. E essas pessoas não estão nem aí para você. Mas o mesmo Deus que viu Davi atrás das malhadas, lá no pasto, e fez dele o rei mais amado por Israel, ele estava olhando para você hoje. E o mesmo Deus que exaltou Davi, ele vai te exaltar. E todos aqueles que batem boca contra você, aqueles que te julgam, acham que você não merece, que você não é digno, acham que tem pessoas mais capacitadas e melhores que você para estar em determinados lugares, entre algumas pessoas, em certos locais da sociedade, achando que você não é digno de estar ali, Deus vai fazer eles ficarem a fazer um círculo à sua volta. Assim como foi com Davi. Eu conjecturo que quando Davi entrou por aquela porta, eu ia dizer isso, acabei pulando essa parte, Deus me trouxe de nova memória. Eu conjecturo que Samuel falou, Davi, dobra o joelho aqui porque você é o homem que Deus escolheu. Davi dobrou o joelho, eles tiveram que fazer um círculo em volta de Davi e ver o profeta ungir Davi a rei sobre Israel. Aqueles que te julgaram, aqueles que acharam que você não era capaz, que você não era digno, eles vão ter que ver Deus te honrar. Eles vão ter que ver Deus te honrar, porque Deus tem promessa. Deus tem promessa na nossa vida. Não se preocupe com o julgamento das pessoas, mas mantenha a tua vida reta diante de Deus. Tenha uma conduta santa na presença de Deus. Porque todos aqueles que se levantarem contra ti, todos aqueles que batem boca contra ti, eles terão que ver a mão de Deus te exaltar e fazer de você uma pessoa abençoada para a glória de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?